Boa tarde, estamos em mais uma Ação e Reação, 1 de junho de 2017, quinta-feira. Hoje começamos um novo mês, né? Cracolândia de São Paulo é assunto nos maiores jornais do mundo. Se o prefeito fez corretamente, se não fez, se tinha infraestrutura, né? Lembrando que nós estamos no Brasil, que não tem infraestrutura para abrigar tanta gente assim, mas alguém tem que pôr o dedo na ferida. Violência em Santos, canal 4 e canal 5. Jovens, estudantes, pessoas da idade de ouro são assaltadas na praia, né? Onde deveria ter mais segurança, as pessoas estão encontrando pessoas que fazem pequenos furtos e roubos. Arthur Maia acredita ter 280 votos necessários a favor da reforma da Previdência. O país ganha mais 1 milhão e poucos mil desempregados. E UPA da Zona Noroeste promete estar em funcionamento em 2018, UPA da Saúde. Para discutir esse e outros assuntos, hoje que é dia ímpar, dia 1º, começa pelo meu lado esquerdo, à direita de você na tela, meu amigo, doutor Aldo dos Santos Pintos, advogado e também administrador. Tudo bem, doutor Aldo? Tudo bem, Filete. É um prazer uma vez mais estar aqui. Eu sempre fico contente quando a Daiane liga lá para o escritório e pergunta sobre a nossa disponibilidade da nossa agenda, porque a TV Com me trata muito bem. Daiane, a você e a sua equipe toda aqui, muito obrigado pelo convite. E hoje, antes de dar o boa tarde, vale lembrar, vale pontuar hoje, que hoje a Clínica Veterinária Filete, posso falar? Faz 30 anos de atendimento aos nossos melhores amigos, que são os pets. Embora esteja aqui na presença do Eduardo, é verdade, eu gostaria de registrar e transmitir a você, a dona Guadalupe, ao seu pai, senhor Ayrton em memória, ao Celcinho, que eu chamo de caçula, a toda a família que eu sei que faz o que faz porque gosta, com amor, e merece todo o nosso respeito. Parabéns, meu amigo. Queria agradecer também, né? Lembrar que você ia fazer um programa na outra semana com o Dr. Écio, que foi seu patrono, né? Quando você fez estágio no nosso mestre. Nosso mestre Écio, né? Mas infelizmente você teve afazeres profissionais e o Écio veio aqui num programa também que foi muito bom, mas nós queríamos fazer essa surpresa para você aqui. Realmente 30 anos é muita coisa, passa muita coisa na cabeça, 7 caminhadas, 4 exposições de vira-lata, Jô Soares, Faustão, cirurgias de madrugada, mas é complicado, né? No Brasil, para uma empresa vencer, uma empresa que lida com vida, né? Onde o médico, quando você vai fazer uma cirurgia, né? Ele transfere, por exemplo, passa por um hematologista, um anestesista, um cirurgião, enfermeiras, então sempre dilui o problema, né? E você pensar que você vive 80, 90 anos, 50, né? E o cachorro, uma pessoa que tem 80 anos, poderia ter na sequência 8 cães seguidos, 8 gatos, né? Fazendo uma vida média de 10 a 12 anos, né? Depende da raça, cães maiores vivem menos, tal. Então, lembrando que você sempre tem que fazer uma grande consulta e que você vai ter uma derrota, porque existe uma morte celular no final. Então, é o médico que tem que ser anestesista, cirurgião, tal, e que você acaba, se a família confiar em você, o Danilo tem um filho, vai ter um cachorro, o cachorro vive 15 anos, se o Danilo chegar a 90 anos, ele pode ter vários cães na sequência, vários gatos, né? Vários peixes, e você vai ser aquele que vai fazer a introdução na vida do animal e também vai ser aquele que vai fazer o fechamento. E é muito difícil você agradar as pessoas em todas essas fases. Lógico que a maioria você consegue agradar, mas esse é o desafio da profissão. Hoje, com muitos recursos, né? Com ultrassom, ressonância e outros recursos, raio-x digital, mas o desafio nosso é esse, né? Fazer uma boa primeira consulta e uma boa última consulta, já que, infelizmente, o pediatra ele tem um acerto muito maior, porque as pessoas vão ficar, a maioria chegam na vida adulta, e nós não. Nós pegamos a pediatria, a parte da intermediária e a geriatria também, né? Então, infelizmente, todo cão e gato bem cuidado vai na mão de um médico, e isso é uma coisa muito complexa da gente poder trabalhar no dia a dia, né? Queria apresentar também o Danilo de Oliveira, advogado, professor da Unisanta aqui, que faz parte da nossa bancada de hoje. Uma boa tarde a todos os nossos telespectadores, ao meu colega de banca, ao Dr. Aldo, também colega advogado, a toda a equipe, realmente sempre muito gentil com todos nós, é sempre um prazer estar aqui. E eu não poderia deixar de parabenizar o Filete,
que é uma referência aqui na região, e não só na região, mas eu posso assegurar que pelo menos aqui na região é a nossa referência, e o que mais nos agrada ao conversar com o Filete é que a gente percebe que mesmo depois de 30 anos, não são 3 dias, 3 semanas, 3 meses, nem 3 anos, são 30 anos, a gente ainda percebe o brilho no olhar. É isso que realmente nos encanta, o brilho no olhar, quando a gente olha para o Filete e escuta ele falando sobre o mundo pet, né? O Filete que é essa referência, não só no mundo pet, mas hoje também na nossa comunicação. E não é à toa, né, Filete, que eu brinco contigo, que eu sou teu fã desde que eu era criança, porque são 30 anos, né? Então, essa minha piada não é tão piada assim, sou teu fã desde criancinha. Eu fiz o programa agora com o Paulo Alberto e o Pedro Macedo, e falei com o Pedro Macedo que eu era fã dele, que eu escutava o rádio, isso não tem problema nenhum, né? Lembrando que eu sempre peço a Deus saúde e que eu não perco o gosto pela minha profissão, de levantar todos os dias. Isso é uma coisa que é uma dávida, que eu acho que 10% das pessoas, como eu vejo você, Danilo, como eu vejo o Dr. Aldo, como eu vejo a Daiane, o Reale, o pessoal da TV com o Will, a Gisele, a Cris, e todos os outros, a Amanda, a Vitória aqui, a Fernanda Capô de Casa, o Augusto, pessoas que fazem a coisa, o pessoal da 102.1, que fazem a coisa porque gostam. Eu vejo muita gente, advogado, médico, lixeiro, jardineiro, profissões todas úteis, que não gostam do que fazem, reclamam o tempo todo. E eu todo dia levanto e falo, pô, que bom que eu sou veterinário, que bom, eu vejo o cara ganhando milhões, eu falo, pô, mas tá bom, eu faço o que gosto, eu gosto de fazer isso. Então, acho que eu faço muitas atividades por dia. Aqui, sou ouvidor no Santos, estou, né? E médico veterinário, que eu vou morrer sendo veterinário, né? Então, assim, eu acho que é legal você fazer a profissão e todos os dias que você querer, por exemplo, dia 7 eu vou dar palestra em Cubatão, na Semana do Meio Ambiente, no dia 10 já tem a palestra no Rio de Janeiro, em Curitiba, e tem uma agenda e a gente está sempre se preparando e sempre para novos desafios. Então, que venham mais 30 anos aí de trabalho, né? E aposentadoria, a gente aposenta, mas continua trabalhando, né? O meu destino é, eu fico grato quando eu vejo o Niemeyer, que morreu com 104 anos trabalhando, o Pitangui, uma pessoa, um advogado, um lixeiro, que parou sua profissão de lixeiro e foi fazer outra coisa. Eu acho que eu acho uma coisa bacana quando eu vejo uma pessoa da terceira idade, com 80 anos trabalhando no seu ofício e tal, eu acho uma coisa muito bonita, entendeu? Que a gente consiga aí perdurar por muitos anos no trabalho, com saúde, podendo ajudar e podendo progredir junto com as pessoas, junto com o mundo pet, né? Legal. Isso que eu desejo. Bom, Cracolândia de São Paulo foi um assunto muito debatido aqui. E todos os comentaristas que vieram aqui, desde segunda, terça, quarta-feira, nós fizemos essa pergunta, né? E é uma pergunta difícil de ser respondida. O que você achou, Aldo e Danilo, sobre a ação do prefeito de São Paulo na Cracolândia? Teve muitos elogios, também tiveram críticas, né? Isso aí, pessoas que acharam que, por exemplo, não tinha serviço médico suficiente, mas isso não vai ter mesmo para 5, 6 mil pessoas, que poderia ter sido uma ação mais globalizada, enfim. O homem pôs ele na ferida. Deu o que deu, espalhou craqueiro por São Paulo inteiro. Eu não gosto de chamar de zumbi, como as pessoas chamam, não gosto desse termo, que são seres humanos, merecem respeito, e nós temos que, a culpa do nosso político que roubaram, culpa da falta de educação, que o dinheiro que foi desviado da saúde, da habitação, da educação, que culminou com esses problemas todos, né? Então, a gente citou aqui o Rodolfo Giuliani, que em 4 anos ele conseguiu acabar com o crack em Nova York, que começou no Village, no Bronx, mas ele conseguiu acabar porque lá 5 gramas de crack era 5 anos de prisão. Ele multiplicou por número de 6 os policiais, então se tinham 10 mil policiais, colocaram 60 mil. E ele conseguiu fazer Nova York a capital mais segura do mundo. Não é a cidade mais segura do mundo, não, tá? Muzambinho lá, a cidade do Newton Neves, lá em Minas Gerais, é mais seguro. Das cidades grandes, Nova York, hoje com Tóquio, é a cidade mais segura. Então, mas tinham leis, você pegava o cara com 5 gramas de crack, era cana de 5 anos, né? Aqui no Brasil não existem essas leis, né? Mas eu queria saber a opinião do Aldo e depois do Danilo, né? Sobre essa questão da Cracolândia, como é que vocês viram a ação do prefeito de São Paulo? Filete, você falou um ponto bem interessante, né? Ou seja, numa outra localidade, e eu nem vou falar que é Nova York, porque quando a gente fala que é Nova York ou que é nos Estados Unidos, muitas pessoas já nem escutam, porque já acham que é o discurso americano, enfim. Mas há uma outra cidade que enfrentou esse problema e que ela tem a receita, pelo menos para o problema dela, e deu certo ou minimizou bastante o problema. Não estou dizendo aqui que nós devemos copiar, mas já existem alguns remédios que podem ajudar
a solucionar o problema de São Paulo, e não é só de São Paulo, não. Basta andar no nosso centro de Santos, a partir das 5 da tarde, que infelizmente o poder público, não, aqui pelo menos, não está atuando nesse sentido. E olha só que interessante, creio que já até foi objeto de judicialização essa questão, sob o argumento de que não se pode permitir, não se pode autorizar que um prefeito saia fazendo a caçada humana, que é esse o termo que estão usando aqueles que são contra. Mas olha que curioso, aqueles que são contra, ou que são extremamente apegados à bandeira que dizem ser de direitos humanos, não apresentam uma solução. Recentemente nós vimos aqueles problemas que tiveram os presídios na região norte e nordeste do país. E onde é que estavam essas pessoas para indicar uma solução? É muito fácil falar que a polícia foi rude, ultrapassou o limite daquilo que seria o limite da atuação da polícia ou da força policial, mas qual seria a solução? Se nada for feito, nós vamos ter sim, Filete, o termo é esse mesmo, nós vamos ter não só zumbis, mas nós vamos ter cadáveres espalhados, como certamente tem, de pessoas que perderam o controle. As pessoas perderam o controle e elas acabam morrendo por evidente overdose de tudo aquilo que está sendo fumado, cheirado e ingerido nessas regiões chamadas de Cracolândia. É uma questão, sim, de saúde pública. O Estado tem, sim, que agir. Não sou eu aqui que vou dizer de que maneira é que deve agir, mas ficar omisso a tudo isso não é o caminho. Danilo, a questão da Cracolândia aí em São Paulo, né, onde o prefeito Dória agiu com pulso firme, né? E, logicamente, tem uns estragos, né? Tipo, espalhou várias pessoas por São Paulo, tudo, mas é uma ação inicial. Agora, tem o pessoal dos direitos humanos também, que defende que foi uma ação exacerbada, uma ação que faltou planejamento. Bom, a gente tem que ter o cuidado, Filete, eu acho que o doutor Aldo vai concordar comigo. Quando a gente lê ou ouve uma notícia, a gente tem que buscar primeiro saber qual que é a fonte. Por quê? Porque a gente tem que separar o discurso político partidário do discurso do cidadão, do discurso humanitário, que são bem diferentes, porque muitas vezes o discurso político partidário ele vem contaminado. Então aquele discurso cego. Você não olha para a ação ou como ela foi feita. Você olha para quem realizou e dependendo da sua posição, você ou critica ou elogia. O que é ruim para a nossa análise, principalmente para a análise do nosso telespectador. Então esse é um primeiro ponto, né? Do ponto de vista do cidadão, do ponto de vista humanitário, porque a gente também às vezes acaba tendo uma visão deturpada ou muito polarizada do que são os direitos humanos, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos analisando o agir da prefeitura municipal ou a ação que ocorreu. O agir ou como agiu a prefeitura, que também são duas coisas diferentes. Porque me parece que todo mundo concorda que o agir é necessário. Todos até então, ou uma maioria, sempre cobrou ações efetivas que até então não haviam ocorrido da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, aqueles que hoje reclamam do agir estão sendo incoerentes com o próprio discurso prévio. Então, essa é uma questão que eu acho importante. Outra questão é como agiu. E essa questão do como agiu, ela é mais delicada, porque nem sempre a gente vai ter acesso aos fatos como eles ocorreram. O que a gente tem são algumas representações por filmagens, por fotos e por narrativas. O que eu particularmente entendo, mesmo tendo uma formação humanística, é a de que o agir era necessário. E a prefeitura ter agido foi importante. Por quê? Porque a gente também tem que acabar com aquela mania de ou julgar positivamente ou negativamente. Ou a ação foi boa ou ela foi ruim. Quando, na verdade, ela teve ambos os aspectos. Eu tenho certeza que nós conseguimos extrair dessa ação específica pontos positivos e pontos negativos. Com os pontos positivos, Filete, a gente aprende e procura mantê-los, inclusive pegando exemplos de fora, como o Dr. Aldo bem colocou. Com os exemplos negativos, a gente aprende a não errar mais e buscar corrigir as imperfeições. Agora, o que é inadmissível, além da nomenclatura que me parece pejorativa, porque toda vez, né, isso é histórico, não só no Brasil como no mundo, toda vez que você desconfigura o ser humano, que você esquece que ele é um ser humano, dá problema.
toda vez que você desumaniza a pessoa. Então é um cuidado que a gente tem que ter e é muito importante esse seu carinho com o ser humano, né? Então, esse é um ponto. Não pode chamar o cara de zumbi porque o cara está desorientado, mas ele também está desorientado, ele não é ele que vai escolher se ele vai para o hospital ou não vai. Ah, não, ele tem que escolher. Então, aí que entra a saúde pública. Exatamente. Aí não tem condições de escolha. A gente tem que parar. Como o Aldo falou, ele não tem condições, porque quer dizer que se passar uma criança lá, ele rouba a criança, quer fazer um ato errado numa criança e tal, e nós temos que admitir isso. Agora também, de uma certa maneira, ele não é um zumbi. Ele é um ser humano, nós temos que ter esse bom senso. Né? Mas, desculpa, a omissão, até então, está condenando o cidadão a ser um zumbi. Exatamente. Você está jogando ele a uma condição em que ele não consegue ter o autocontrole de coisa alguma. A omissão coloca aquele indivíduo numa condição subhumana. É esse o ponto que a gente tem que chegar. E a gente também tem que entender, infelizmente, aqui voltando ao exemplo de Nova York, que foi já uma das cidades mais violentas do mundo, inclusive com problemas de gangues, violência entre jovens, questões relacionadas também às drogas, etc., a gente tem que pensar o quê? O que a gente tem que pôr na cabeça? Existem momentos em que o Estado tem que agir com firmeza. A gente também tem que acabar com essa mania, porque o Estado agiu de uma forma abusiva. Claro, ninguém aqui defende abuso de autoridade, mas existem momentos, Filete, Aldo, nosso telespectador, que o Estado tem que agir e vai acabar desagradando. Cabe às autoridades competentes avaliar e apurar eventuais desmandos. Agora, o agir foi fundamental. Por quê? Como foi colocado aqui na banca, essas pessoas dependentes do crack, que é uma droga que vicia e faz com que a pessoa perca o discernimento, essa é a grande questão. Porque algumas pessoas defendem de forma muito absurda, com todo o respeito ao ambiente democrático, mas a pessoa tem o direito de optar por usar. Só que ela se torna um problema para ela própria, porque ela perde esse autocontrole, esse discernimento, ela se torna um problema para a família e para a sociedade, tanto é que a gente está discutindo isso aqui. Então é o momento no qual o Estado tem que agir, tem que intervir, e a gente tem que fiscalizar os excessos, mas para mim a ação, ela teve, num primeiro momento, mais aspectos positivos do que negativos. Lembrando que o Estado de São Paulo é o mais rico da federação, e de 620 cidades pesquisadas, 20 falaram que não tem o problema, mas também a pesquisa do Estado de São Paulo não diz quais são as 20 cidades, né? 70 não quiseram responder, e mais que 500 que o problema é grave. Você vê aqui em Santos, que é a cidade polo aqui da região, né? Praia Grande também crescendo muito, tal, cidade polo. Nós temos aqui, como o doutor Armando falou ontem, né? Nós temos aqui na Rua do Tiro Naval, nós temos na rodoviária, nós temos problema na saída da cidade, nós temos problema na Praça Rosinha Viegas, um abraço para o Rubinho que está vendo o programa, para a Renata Viegas, em frente ao shopping Praia Mar, do lado do edifício corporativo dos mais modernos da América do Sul, que tem vários aeroportos e tal. Nós temos o problema na Praça do Sesc, isso começa a incomodar. Eu desafio uma menina sair do shopping no cinema, sozinha, uma solteira, e passar pela Praça Rosinha Viegas para ir até a Rua General Rondon. Eu já fiz isso, uma pessoa teimosa, né? Tal. No Sesc também é difícil você passar a noite. Na Praça dos Cachorros ninguém leva mais cachorro à noite, né? Então, a gente começa tal. E na eleição, me sinto muito à vontade, Aldo, aqui, porque teve uma palestra no Santa Cecília, vou dizer as pessoas que estavam lá, vereador Braz, Aldo Neto, Marcelo Teixeira, Marcelinho Teixeira, Emerson Schoube, eu cito várias pessoas que estavam lá. Foi aberto 4 perguntas até então para o candidato à reeleição, Paulo Alexandre Barbosa. E a 4ª pergunta, a 3ª foi do vereador Braz e a 4ª foi a minha. Eu estou citando as pessoas que foram na palestra, e com certeza tinha 400 pessoas lá, eu vou, Lúcia Teixeira e tal, eu não consigo enumerar todas, mas já enumerei umas 7 aqui, que são públicas, né? Tá? E nessa palestra eu fiz a 4ª pergunta, falei para o Paulo se não estava na época de a gente jogar uma tolerância zero na praia, ou seja, tolerância zero com tudo, com aquele moleque que come na fonte do sapo e na frente do McDonald's joga sujeira no chão na frente do guarda municipal, mas são 300 moleques para um guarda municipal, tolerância para o cara que fica em 8 numa rodinha fumando maconha, em vez de ele fumar maconha na casa da avó dele, ele fica na praia inibindo o cara da terceira idade de andar na praia à noite. Tolerância contra pequenos roubos, tolerância para o cara que anda na praia de bicicleta, tendo uma ciclovia que foi gasto mais que 10 milhões, tolerância zero, né? E a gente tem 600 e poucas câmeras, vamos passar para 700, e não existe a tolerância zero. O Jornal Tribuna noticiou ontem, com o Diário do Litoral, que nós estamos tendo roubos no Canal 4, no Canal 5. Mas eu acho que tem que começar pela praia, depois passa da Zona Noroeste, depois no centro, mas nós temos que começar também a trabalhar, porque daqui a pouco você vai pagar o IPTU alto, vai ter o IDH
na praia tipo Luxemburgo, tipo da Europa, né? De Paris, tudo, e você não vai poder andar mais na praia, né? Hoje o cara já não compra o carro que ele quer comprar, já não anda com o relógio que ele quer ter. Se ele tem um celular muito bom, ele deixa em casa quando vai sair. Daqui a pouco vai ser impossível, né? Quer dizer, nós temos que prestigiar o trabalho. O cara que trabalha tem o dinheiro e gasta, roda a economia, ele tem que ter prestígio também. Agora, se você não puder sair mais de casa, como é que fica, né? O Danilo falou a questão daqueles que defendem a liberdade para algumas coisas, no sentido de que o cidadão tem o direito de escolher a droga que bem entenda. Esse assunto é o que está lá parado no Supremo Tribunal Federal para saber se libera ou se não libera o uso da maconha. E eu tenho aqui pontuado em diversas vezes que sou questionado que nós não estamos preparados para esse tipo de debate ainda. A sociedade não está preparada para esse tipo de debate. E por que esse assunto está lá no Supremo Tribunal Federal? Esse assunto está lá porque, comparado com esse da Cracolândia, ele é muito pequeno. Mas a tese é essa, é a liberdade do cidadão poder acender o seu cigarro de maconha versus a saúde pública, que é matéria constitucional, razão pela qual nós temos lá um julgamento pendente ainda de análise de todos os ministros para julgamento. Mas, da maneira como aqueles que escutaram essa notícia interpretaram ou quiseram interpretar, esse julgamento não vai permitir que o cidadão saia fumando maconha na frente daquela família que está na praia. Ou seja, não é também por aí. E aí é onde que eu sempre pontuo que nós não estamos preparados para esse tipo de discussão. Qual é a base que nossa sociedade tem para discutir isso, discutir maioridade penal, discutir tantos outros assuntos que nós, por exemplo, ainda nos deparamos com situações tão absurdas, assim, é um contrassenso. Você vê a pessoa se aproveitando de um troco errado da padaria, parando no local errado e ligando pisca-alerta, fazendo uma conversão de trânsito errada, pedindo uma vantagem para um político, e essa mesma pessoa está indignada, ela está reclamando da reforma disso, da reforma daquilo, que o político é isso, que o Brasil acabou e tudo mais, mas ela não olha para o próprio umbigo muitas vezes. Então uma sociedade que está muito mais para uma anarquia do que para uma democracia, ou buscando para ela ter direitos ilimitados e para o outro a punição, é essa sociedade aí bagunçada que nós estamos vivendo, que está tentando discutir esses assuntos. E é para não fugir do tema, porque senão vão achar que eu estou fugindo do tema, a questão da segurança, Filete, não obstante nós tenhamos diversos homens honrados trabalhando tanto na Polícia Militar, na Polícia Civil, Guarda Municipal, nós já identificamos que eles não são heróis. Eles precisam de mais companhia. Eles precisam de um número maior e nós conversamos aqui algumas vezes. Muito pior do que o que está aí é a sensação realmente daquilo que o cidadão está sentindo. Ou seja, no momento em que eu não vejo um policiamento, uma guarda municipal, de maneira ostensiva, o cidadão do bem, ele não vai andar na praia a partir das 4 da tarde. Recentemente eu li que um casal estava num domingo na Praia do Gonzaga, andando pela beira da água, 3 marginais rodearam esse casal para tentar pegar a aliança do casal. Quer dizer, não foi na Zona Noroeste, como sempre gostam de atacar a tão combatida a Zona Noroeste nesse sentido. Nem no não foi no Cais, não foi no centro, foi na Praia do Gonzaga, na areia, gente. Então, nós perdemos o controle. Porque o vagabundo, ele não tem mais medo de coisa alguma. Teve um coronel que tomou um tiro na praia, que estava de correntinha de ouro, tomou um tiro na praia, quando levaram a sua correntinha. Mas assim, eu falo praia, e a pessoa do centro, que eu gosto muito, Zona Noroeste, não se ofenda, é que a praia é um lugar que todo mundo vai, né? A pessoa do centro vai para a praia, a pessoa do Zona Oeste vai para a praia, como no Rio de Janeiro. Todo mundo, agora com o BRT lá no Rio de Janeiro, né? Todo mundo vai para a praia, porque é um lugar democrático, a pessoa vai para a praia para namorar, a pessoa vai para a praia para andar, para fazer esporte, para pescar, não é isso? O cara vai pescar, o cara vai correr, o cara vai andar, o cara vai fazer barra fixa, o outro vai meditar, o outro vai chorar, o outro vai levar o cachorro para passear, não é isso? Praia é um orgulho de Santos, né? A adolescente briga com a mãe, ela vai chorar na praia lá, né, tal, você vê as meninas chorando, quando briga com o namorado na praia, quando conhece uma pessoa na praia, então a praia é o centro, vai tomar água de coco na praia, o cara está estressado, vai ver o mar, não é isso, Danilo?
Essa questão. Então, se você não tem segurança no maior patrimônio que nós temos na cidade, que são jardins, a praia, nosso porto, você vai ter aonde, né? É verdade. Quando a gente chega a esse ponto, realmente é o momento de pararmos e pensarmos com muita seriedade em algumas coisas que são fundamentais. E eu preciso aqui, infelizmente, reconhecer e confirmar e concordar com aquilo que o Dr. Aldo disse. A nossa sociedade, ela não está preparada para discutir alguns assuntos, infelizmente. E eu digo isso sendo uma pessoa muito tranquila, muito aberta ao diálogo. Na advocacia eu procuro exercer soluções não litigiosas, mas colaborativas, participativas. Só para citar um exemplo, a advocacia tem um problema antigo com atendimento em alguns órgãos e entidades públicas, como o INSS, e a gente agora vai dar início a um processo conciliatório junto à Justiça Federal para tentar a composição do atendimento dos advogados sem a necessidade de um agendamento prévio, de forma que, saindo daquela obtenção de liminar que pode abarrotar a agência e comprometer o atendimento do próprio advogado e do cidadão, a gente, numa mesa conciliatória, consegue alinhar todos os interesses da autarquia, da advocacia e principalmente dos segurados. Então, assim, eu quero colocar isso só para dizer que eu não sou uma pessoa preconceituosa, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas a gente tem que reconhecer que falta hoje um pouco de identidade na nossa sociedade. Eu acredito que o Dr. Aldo ele tenha dito isso. A gente não tem hoje a maturidade necessária para discutir alguns assuntos que são muito sensíveis. Esse é um deles, né? Como o Filete colocou aqui, tolerância zero, posturas mais rígidas, menos rígidas. Chega um momento que, infelizmente, tem que haver uma rigidez. Até porque, Filete, não querendo aqui adiantar a sua pauta... Você tem confiança hoje em andar hoje, quinta-feira, na praia, você... do jeito que você está, com a aliança, com o relógio, desde que está com a sua esposa 11 horas da noite, desse jeito você tem confiança, não? Jamais. Na hora da praia? Jamais. Então, mas há 5 anos nós tínhamos. Jamais. Aliás, Filete, eu aqui não vou citar endereço, porque às vezes você acaba querendo dar informação e acaba de uma certa forma prejudicando, mas eu, quando não paro o carro no estacionamento, eu não me sinto confortável deixando o carro na rua para elecionar. Porque outro dia, Filete, eu caí na besteira, eu estranhei, numa tarde, não tem muito tempo não, eu estranhei o número excessivo de viaturas da Polícia Militar numa mesma rua. O que é raro hoje, demonstrando esse caráter ostensivo, né, de se fazer visível, que é essa a intenção do policiamento militar. A ostensividade, se mostrar presente, assim evitando o crime. E eu fui perguntar para a autoridade policial, boa tarde, desculpe incomodá-los, me atenderam muito bem. Eu perguntei, olha, por que tamanho fluxo, tamanho movimento de viaturas? E me falaram que pelas estatísticas ali havia um grande número de furtos de veículos. Quase que eu dei minha volta, peguei meu carro e fui embora, porque, veja, plena luz do dia... Mas onde que acontecem os furtos? Perto das universidades, dos clubes de lazer, porque se você vai, por exemplo, tem uma festividade num clube aí comemorando 100 anos, tá? Vários aqui completaram, Santos, Internacional de Regatas, enfim, vários. Aí você vai parar o carro lá e não tem estacionamento para todo mundo, vai ficar na rua. Aí vê você de terno, gravata, no mínimo vai ficar 2 horas. No mínimo, né? Porque você vai chegar lá, vai ter um comes e bebe, vai ter uma mesa tal, a não ser que alguém passe mal e você saia antes. Então ali que o cara vai, pô, tem 2 horas para eu trabalhar aqui, né? Então complica essa questão, né? E hoje em dia, né, é complexo essa questão. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Queria agradecer aqui o Dr. Colombo Barbosa, que ligou parabenizando pelos 30 anos da clínica, o Mimi da Imobiliária de São Vicente, o Vanir Mateu, parabenizando o programa, a dona Carmen Tavares, o Santo Bueno, que eu estou para mandar um abraço para ele, que é o pai da Fernanda, estou para mandar um abraço para ele a semana toda, mas esquece, e o doutor Armando, que esteve ontem aqui, parabenizando o doutor Danilo e o doutor Aldo, né? Nós vamos a um breve intervalo, você já sabe, 99711-5545, telefone aberto, WhatsApp para você mandar suas dúvidas, questionamentos, críticas ao programa, sugestões e perguntas ao Dr. Aldo e ao Dr. Danilo, tá? É muito rápido, já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com.
Estamos de volta na Ação e Reação no segundo bloco. Hoje, primeiro dia de junho, começando o mês de junho, mês de quermesse, um mês frio, começa o inverno, né? Mês de maio que foi muito rápido, passou rápido, com muitas confusões em Brasília, muitos problemas, né? Onde o Dória meteu o dedo lá na Cracolândia de São Paulo, com muitos elogios, muitas críticas. Hoje, quinta-feira, tempo nublado em Santos, com meio friozinho assim para o Santista, né? 2017. Hoje com os convidados, o Dr. Aldo Santos Pinto, advogado, também empresário, e o Danilo de Oliveira, advogado também, professor da Unisanto. Marcelo Teixeira, parabéns, Filete, por 30 anos, matéria bonita no Jornal Tribuna, estamos sempre juntos. Parabéns aí, Marcelo Teixeira, Danilo, Aldo também, são amigos do Marcelo, toda a família Teixeira que ajudou nesse crescimento, né? Nós somos apenas um grão de areia que constitui os tentáculos do Santa Cecília, né? Então a gente agradece muito pela oportunidade que você me deu há 28 anos atrás para ser professor aí. Não você, mas o seu pai, né? Bom, mas tem tudo a ver. Também temos aqui várias perguntas. A Elisete, concordo com você, Filete, você é inteligente. Pô, tô mandando muito elogio, hoje tá um elogio aqui. Tolerância zero, sou a favor também na praia. O Vanir Mateu, tolerância zero já. Aqui meu amigo Brito do Setaporte, sempre participando, Brito. Boa tarde, Filete, convidados, bom programa. Concordo com você, Filete, tolerância zero. Veja que no mês de maio, na Zona Noroeste e outros bairros também foram afetados, com vários roubos de motos, mais em Santos e em Praia Grande, segundo os jornais, né? Então, nós falamos pela matéria do Jornal Tribuna de ontem, da praia, mas também na Zona Noroeste e tal. Doutora Ana Paula parabenizando aqui pelos 30 anos, né? A Débora mandando muito obrigado aqui, parabenizando o Dr. Aldo, que é cliente do escritório do Dr. Aldo, parabenizando. E muitas perguntas. O nosso amigo, o vereador sem salário aqui, o vereador Uriel Vilas Boas, palmeirense, sofreu ontem. Sofreu, mas também a gente tem que ser justo. 2 pênaltis que o juiz não deu, né? Palmeiras que perdia de 2-0, ia ser desclassificado da Copa do Brasil, achou um golzinho no final. O Uriel fica mais tranquilo, o Palmeiras prossegue merecidamente na Copa do Brasil, né? Uriel Vilas Boas. O que vocês acham, né? Essa pergunta é para o advogado, né? O que vocês acham que a OAB fizesse um grande debate com médicos, pediatras, veterinários, profissionais da área de polícia civil, militar, guarda municipal, sobre o que nós podemos fazer com esse pessoal de rua? Acho que ele colocou veterinário porque todo morador de rua tem um cachorrinho, né? E essa discussão, o que nós podemos fazer numa discussão de alto nível, sem afetar as pessoas com violência, tudo, e também porque nós não pegamos os traficantes, Filete. Aí eu vou começar com o Danilo, já comecei a outra com o Aldo, vou começar com o Danilo essa pergunta aí, que a bola vem quicando. É campo molhado e bola quicando. Bom, rapidamente eu gostaria de mandar um abraço ao Coronel Armando Bezerra Leite, já que a gente falou aqui do policiamento militar, Armando, ele, né? Que é um grande amigo, que é um compadre, padrinho da minha filha, então forte abraço aqui ao Coronel Armando. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente pede tolerância zero, e agora é aquele momento que eu dou aquela polemizada, Filete. Porque quando a gente pede tolerância zero, a gente não pode esquecer que a tolerância zero vai ser com a gente também. Então, quando a gente pede tolerância zero, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, como o Dr. Aldo pontuou, que é a compra do DVD pirata, que é furar a fila da balsa, que é baixar música da internet, que é parar em fila dupla. Não, mas não pode, né, Filete? Não, em tudo, lógico. Pau que dá no Chico, dá no Francisco. Mas nós estamos falando da violência, agora tem que ser em tudo, mas aqui o assunto é violência urbana, né? Filete, só para polemizar. Não, sim, concordo. É o cara que para na vaga de deficiente físico 5 minutos, é o cara que... Isso é normal, mas assim, nós estamos falando da violência, porque é uma não dá para a gente ter 2 pesos e 2 medidas. Por mais que aqui o nosso objetivo seja a tolerância zero na segurança pública, a gente acaba estendendo aquela postura para outras áreas. Talvez esse seja o problema brasileiro. A gente não identifica muito qual que é o norte, né? Qual que é a linha condutora. Agora, a respeito da pergunta do nosso vereador sem salário, do Uriel, também doutor, porque é advogado, já presidiu comissão na OAB de Santos, ele sabe que às vezes o nosso trabalho é invisível. Por exemplo, a OAB, a Subseção de Santos, teve uma participação como nunca teve na história na Conferência Municipal de Saúde. Na 13ª Conferência Municipal de Saúde, há menos de uma semana. Teve uma participação importante, influenciou muito, a 4ª Conferência de Saúde do Trabalhador, que aconteceu no mesmo evento. Aliás, antes das conferências municipais, tivemos 53 pré-conferências. Numa delas, na de número 51, uma boa ideia, a OAB conseguiu, obedecendo todo o regulamento, desde
da regulação federal até a municipal, conseguiu eleger nada menos que 7 delegados. Então foram 7 profissionais advogados, muitos especialistas na área da saúde, alguns na área da Previdência e Seguridade, como é o meu caso, e nós tivemos uma participação importante, né? Além disso, a gente tem artigos, tem eventos que já discutem isso. Talvez não tenhamos realizado ainda, a OAB não tenha realizado, um evento com essa magnitude, com essa grandeza proposta pelo Uriel. Mas, por exemplo, lá na Unisanta, na nossa Casa Azul, né, e realmente é motivo de orgulho de ser do Santa, porque muita coisa acontece lá e a gente é só uma pecinha desse grande quebra-cabeça, como disse o Filete. Lá nós tivemos recentemente um evento discutindo apenas a questão da saúde do trabalhador, evento interdisciplinar. Agora a gente pode sim pegar a sugestão do Uriel e, por que não, continuar, estender, de repente até numa parceria com a Casa Amarela, ou todas as universidades de Direito, ou na OAB, mesmo a OAB que fez um trabalho bonito contra a Ecovias, essa questão de a gente pagar um pedágio caro e nos finais de semana ter que descer pela Anchieta. Operação 2x8. Essa questão da violência. E eu já englobaria também essa questão de muitos pedintes no pedágio. A gente entende a crise, mas antes está a lei, que não pode ficar em estrada. Quer dizer, já outro dia teve um atropelado. O dia que ele tiver uma rebelião e fizer um arrastão, vai estar todo mundo, porque tem 500 pessoas numa estrada, né? Quer dizer, e na cara da Ecovias e tal. Então, eu acho que, tudo bem, tem crise? Tudo bem, mas também não dá para... Já chega os semáforos que já está entupido. Agora na estrada você paga quase R$30 e você desce pela Anchieta, todos os finais de semana o Santista, o morador da Praia Grande, o Guarujá, Cubatão é prejudicado. Nós temos que debater isso. E a OAB está pressionando a Ecovias sobre essa questão do prejuízo para os moradores da Baixada, todo final de semana prolongado, Operação Verão, essas questões que prejudicam o Santista, né? O Santista não, o morador da Baixada, desculpa. Gostaria de agradecer a participação do Dr. Uriel, ainda não o conheço pessoalmente, mas... Grande figura. Nas últimas vezes em que eu participei aqui no programa, nós acabamos nos comunicando através... Só tem um defeito, é palmeirense. Danilo é corintiano, né? Sou também corintiano. Defeito. O Aldo é santista aqui. Mas, somos todos alvinegros. Todos alvinegros, isso é verdade. Agradeço aí a participação do colega advogado, né, Dr. Uriel, que é o vereador sem salário. E aí eu apenas passo a informação para ele. Eu recentemente estava na Comissão da Cidadania, acho que é uma das que tem maiores visibilidades aí na OAB, porque atua praticamente com todas as demais comissões, que ela estava sendo presidida pelo Dr. Nobel Soares de Oliveira, vice-presidente era o Dr. Youssef, e eu fui convidado a integrar essa comissão, e nós tínhamos lá um projeto que discutia a questão o primeiro ponto era o transporte público, a questão taxista, Uber e todos os demais aplicativos que estão aí, e um dos pontos que nós percebemos é que no momento em que você convida a sociedade para um evento na OAB, você afasta muitas pessoas ainda têm receio de ir até a OAB, né? Por exemplo, num dia em que nós tivemos uma reunião agendada, nós tivemos 2 taxistas presentes. Claro, muitos estavam trabalhando, evidentemente, mas era uma situação de interesse deles. Mas medo por quê, você acha? Não é medo, é o receio, né? Quando você convida numa universidade, você atinge um número maior de pessoas. Quando você convida para um evento na OAB, tem pessoas que acham que tem que pôr gravata, o formalismo aumenta, embora a OAB seja acho que é só para advogados, pessoal do direito, ou né? pessoas que saibam se expressar melhor, eles acham dessa maneira. Isso. E quando você monta um debate, seja ele qual for o tema, apenas para concluir a sugestão, que é muito boa do Dr. Uriel, é que de repente, se esse evento, se não puder ser na OAB, se ele for numa universidade, seja ela qual for, nós temos aqui excelentes universidades na região, talvez o alcance, né, na população, o convite seja melhor. Ontem eu fiquei feliz de ver a Clara Monforte aqui nos estúdios da nossa TV Com, né, fazendo o programa da Rosilma. Clara Monforte, que a gente pode convidar um dia aqui, porque tem uma experiência enorme em Brasília, né, foi casada com um colunista social, e acho que é legal. Tem o filho Sacha, é uma pessoa que vai acrescentar muito, né? Parabéns para a Clara Monforte. O Nobel Soares está vendo o programa, manda um abraço para o Aldo e para o Danilo. E também o Eugênio Carlos Malavase, deve estar almoçando dentro do escritório e tal. Também está vendo o programa, manda um abraço para o Danilo e para o Aldo. Fala que o programa está muito bom, né? Nós temos aqui
Arthur Maia, que acredita que tem 280 votos a favor da reforma da Previdência. Mas também, por outro lado, nós temos o Paulo Paim, que diz que a Previdência é uma caixa preta, que ela é hiperavitária, assim como o professor Pardal, como é que chama? Pardal, esse nome Sérgio Pardal Pardal Ferndental. Vamos falar Sérgio Pardal, que é mais fácil, né? Sérgio Pardal Ferndental, que também já esteve aqui nessa mesa, né? E ele sempre fala que a presidência é hiperavitária, que as grandes empresas não pagam, que puseram 13 milhões de pessoas que nunca contribuíram, não é que nunca trabalharam, nunca contribuíram, e que também 30%, 20% com o Fernando Henrique, com o governo do PT 30%, vai para a DRU, né, despesa da União, e com certeza você paga, mas quando você paga privada não tem 13 milhões que nunca contribuíram, não vai para a DRU, e as grandes empresas que não pagam também, entre elas bancos, JBS, enfim. Então o vereador Paulo Paim também quer abrir essa caixa preta. Você é a favor da reforma da Previdência, Danilo? Você acha que é hiperavitária? Qual a sua opinião sobre a reforma da Previdência? É o momento certo? O momento é sempre certo para a gente discutir reforma da Previdência. É um tema que nunca sai, a verdade é essa, da pauta, e nunca deve sair. Só que, de fato, ela é uma caixa preta. Por quê? Porque a população fica em dúvida qual é a conta certa. Eu até vou indicar aqui um vídeo institucional que circula no YouTube, chamado Desmistificando a Previdência, que é um vídeo produzido pela Anfip. Quem melhor do que auditores fiscais da Receita Federal do Brasil para falar sobre contas públicas, sobre orçamento da Seguridade? Qual a explicação que a gente vai trazer para o nosso telespectador? Quando o governo federal faz a conta, que fecha no vermelho, ele desconsidera algumas contribuições que deveriam ser destinadas à Seguridade Social. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS-PASEP, e também tem mais uma contribuição, o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O governo simplesmente desconsidera. Se a gente considerar esses 3 tributos, essas contribuições para a Seguridade Social, a conta fecha. Ela é superavitária em 2015 e em 2016. Além disso, a gente não pode esquecer, como o Filete sempre recorda aqui, da DRU, que é a desvinculação de receita da União. Pela desvinculação, nós temos aí uma atuação importante, que é a quitação da dívida pública e que é o fomento de alguns setores da economia. Só que esse dinheiro sai da Seguridade, Previdência, Saúde e Assistência Social. Então, eu repito, Filete, e é muito importante a gente ter essa oportunidade, como o Dr. Aldo frisou no começo do programa, né, de trazer a nossa opinião e ajudar o telespectador a formar a dele. A questão é de posição. Nós vamos continuar com uma postura histórica de sacrificar apenas o trabalhador, ou seja, o lado social do Brasil, ou a gente vai sacrificar um pouquinho também o mercado, o setor econômico? Porque a questão é essa, o dinheiro está ali, o dinheiro tem. A gente vai tirar do social, vai tirar do trabalhador, porque veja, esse dinheiro dessas contribuições, a Constituição Federal prevê que é um dinheiro que o governo tem que destinar à Seguridade, não só à Previdência, a toda a Seguridade, Previdência, Saúde e Assistência Sociais. Só que a mesma Constituição, porque falam que é inconstitucional, não é, pelo menos nós tivemos agora, recentemente, uma reforma que aumentou de 20% para 30% a desvinculação. Aumentou em 50%, de 20% foi para 30%. Então, a desvinculação ela é constitucional. Agora, o que precisa ser passado, na minha opinião, para a população, é a transparência. Olha, nós estamos optando em fomentar a economia porque a gente acredita naquele liberalismo tradicional que o crescimento econômico por si só vai resolver também problemas sociais. Eu acho que é essa a discussão em resumo, porque o tema é bem complexo. Aldo, essa questão aí da reforma da Previdência, é muito complexo o tema para debater num programa de 1 hora, né, onde a gente vai deixar alguns minutos para esse tema, né? Mas aí nós já tivemos o professor Danilo falando, Sim. né? O tema Previdência, não obstante eu tenha sido aluno do professor Sérgio Pardal Ferndental, ele foi um tema, não por culpa do professor, mas ele foi um tema que nunca me tocou. Essa que é a verdade. Eu nunca fui assim um estudioso da matéria de Previdência. Já a minha irmã, a doutora Agnes, ela gosta, ela faz... Já chamei ela para vir no programa aqui. Ela faz com bastante afinco, está indo muito bem na profissão também, certamente conhece o doutor Danilo e vice-versa. Mas esse é um tema em que como eu optei por outros temas do direito, o meu foco na Previdência foi o seguinte: eu vou trabalhar, né, e vou procurar um jeito de ter uma complementação.
Porque se eu só aguardar o INSS, e assim, não tendo um comentário, digamos, polêmico, mas eu vejo muita gente preocupada com previdência, muito preocupado com a aposentadoria, mas pouco preocupado com o trabalho. Então, nós temos que ter um equilíbrio nisso. Mas o professor Danilo falou muito bem aqui, uma coisa que poderia, ao menos nesse momento, trazer uma tranquilidade, que seria a transparência daquilo que está acontecendo. Quando não se tem a transparência, quando a informação não consegue chegar ao destinatário, os oportunistas, os baderneiros ou aqueles que têm outros interesses tumultuam essa comunicação. E numa guerra, o primeiro ponto a ser destruído não é o armamento bélico de um ou de outro inimigo, são as torres de comunicação. Quando você deixa a comunicação ruim, você perde a guerra. Então, se o governo tem uma boa intenção em fazer num momento uma reforma, e já dizendo, eu já escutei várias vezes aqueles que defendem a reforma agora, dizendo que essa reforma ela não é eterna, ela vai ser uma reforma para daqui a pouco, daqui a alguns anos, complementar, melhorar, aprimorar. Mas esse discurso não consegue chegar ao destinatário. E aí, quando esse discurso não chega ao destinatário, o que sobra na cabeça do trabalhador, que acorda cedo, que pega uma ou duas conduções, que vai de bicicleta, que volta, são aquelas piadas que viralizam pela internet, pelo WhatsApp, no sentido de que aparece lá a mulher grávida e a criança já dizendo, mãe, quando eu me aposento? Por quê? Porque essa piada, ela serve justamente para atacar a informação correta. E aí o que sobra na cabeça desse trabalhador que chega em casa lá para as 8, 9 da noite, já pensando em acordar às 5 da manhã do dia seguinte, meu Deus, isso é realmente um golpe. Isso é um golpe contra o trabalhador. Então, pontualmente aquilo que o doutor falou, se nós tivéssemos uma transparência em tudo aquilo que está, pelo menos, sendo discutido ou proposto para a votação, nós poderíamos ter uma tranquilidade nesse momento. O Antônio Carlos da Atmas está aqui, gostaria de fazer um programa com o doutor Aldo e com o doutor Danilo, né, para discutirmos esse assunto da Previdência. O Antônio Carlos, que no dia 10 de junho agora, no sábado sem ser esse o outro, faz a Noite da Pizza, com 270 convites já vendidos, né? Então vai Macaé, vai Ademar, prefeito de Cubatão, que se você quiser dar uma apertadinha, o Ademar vai estar lá com o Macaé, vai estar lá o Antônio Carlos, com 270 convites vendidos. Hoje o Antônio Carlos se transformou aí no Odarço Dulce, né? Do Ilha Pochá, do presente, hoje o que recebe muito bem as pessoas. Bons tempos, hein, Filete? Odarço Dulce, bons tempos, né? Bons tempos do Ilha Sul, Mares do Sul, né? Que Deus o tenha, Odarço também. E hoje eu estou muito contente que a Ouvidoria dos Santos faz 6 anos, né? Que é o canal de entrada, não é uma resolvidoria, né? Hoje tem uma pergunta que fizeram, como é que a gente trata quando tem uma denúncia, a gente encaminha para os setores competentes e espera a resposta e cobra as respostas. Nós não somos resolvidoria, né? Hoje eu estou ouvidor, não sou ouvidor, né? E queria também agradecer ao Aldo, porque o seu Aldálio, em memória, pai do Aldo, né? Ele que, quando eu era garoto ainda, não tinha barba na cara, falou, pô, você serve para o Conselho dos Santos, que você gosta de falar em público, você tem esse dom e tal. E eu comecei já era sócio, comecei a articular para ir para o Conselho. Então, foi graças ao pai do Aldo que eu tive esse direcionamento, né? Então, que você vê hoje, o Aldo, que é meu amigo, já era meu amigo, mas não sabia que a gente ia ficar com essa amizade, um dos meus melhores amigos hoje. Eu não sabia que a gente ia ficar com isso, e foi graças, eu estou no Conselho dos Santos, graças ao pai dele, que jogou a semente, né? Jogou a semente e eu consegui isso aí. Bom, UPA da Zona Noroeste deve abrir em 2018, região que perdeu o hospital modelo, que resolveu as pessoas de Cubatão, área continental de São Vicente, atropelados, feridos de acidentes na rodovia Anchieta Imigrantes, né? No complexo. E nós estamos falando de hospitais aqui na região. E a UPA da Zona Noroeste deve abrir em 2018, segundo o secretário municipal de saúde, Fábio Ferraz. Olha, gostemos ou não, tenhamos uma leitura positiva ou negativa, uma coisa é inegável. Ele é atuante. O Dr. Fábio Ferraz é um secretário atuante, né? Participou de uma audiência pública. Participou de uma audiência pública ontem na Câmara Municipal, de onde nós extraímos essa informação. Esteve lá na sexta e no sábado na Conferência Municipal de Saúde, tem dado entrevistas e tem mostrado serviço, o que eu entendo que é muito importante, né? Gostemos ou não, ele está trabalhando, está atuando. Evidentemente, na área da saúde, a gente não vai resolver todos os problemas da noite para o dia, ainda mais... Vai ser uma sede polo, né? Ainda mais que a nossa Constituição prevê um caráter universal
para a saúde. Então é muito difícil de se atingir esse ideal. Mas a gente tem que reconhecer, eu já disse isso aqui, capacitado ele é, e me parece que ele faz jus a essa capacidade que ele tem trabalhando diariamente. É uma pessoa acessível, que é importante. Quando você chega para dialogar com ele, mesmo com uma crítica, ele recebe aquela crítica sem tornar pessoal e busca demonstrar o porquê daquela política pública, daquela decisão, ou buscar corrigir o eventual equívoco. Eu endosso o que o Dr. Danilo falou. O Fábio Ferraz foi meu bicho na faculdade, e vendo aquele menino, vendo hoje o homem que é preparado politicamente falando, eu endosso. O que está errado é o modelo de política. Eu tenho clientes que são construtores. Aquele modelo de construção, onde o camarada ia construindo e aguardando que os compradores aparecessem para pagar a mensalidade, é um modelo de construção falida. Os clientes que eu tenho hoje, que são da área da construção, eles só põem o primeiro tijolo tendo o dinheiro completo da obra. O que eu não entendo é o que fizeram, não só a prefeitura, mas como aquele prédio também daquela oficina na ponta da praia, é SESI ali? SESI. Eu não entendo a demolição de um prédio para dar início a uma nova construção, e no meio desse processo descobre-se que acabou o dinheiro porque tem uma crise nacional. E tinha aquele prédio que funcionava, bem ou mal funcionava. E atendia aqueles que lá estavam indo procurar aquele tipo de serviço, que é uma formação muito bacana. Então, seja naquele pronto-socorro da Zona Leste, ali no Macuco, depois do Macuco ali, na curva da Afonso Pena, seja, para não dizer que eu estou perseguindo aqui a prefeitura, seja no modelo que demoliu aquele prédio na ponta da praia do SESI, são duas situações que eu como santista, eu não entendo. Porque você demolir para construir não tendo a receita é algo inaceitável. A população ficando carecedora daquele serviço, né? Quero mandar um abraço aqui para a dona Ivonete, para o Cirino, que está vendo o programa, né? E para os ouvidores do Santos, que hoje fazem 6 anos, né? O Venceslau, o Batalha, eu não posso mandar abraço, mas o Tarcísio, o Iliúcha e o Dr. Carlos, né? Bom, foi muito legal o programa de hoje, 47 participações no WhatsApp, né? Tem gente mandando aqui, eu agradeço, né? Ainda vamos ter a reprise às 23 horas, 24h30. Agradeço ao Dr. Aldo e ao Dr. Danilo, que saíram das suas oficinas para estar aqui hoje. Continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Boa tarde.